Olá, queridas mães. Esse é o primeiro vídeo com o tema Mãe no Divã. Ontem eu atendi na escola 3 casos específicos, assim, onde um dos casos a mãe foi com o filho, tá? E ela tá cheia de preocupação porque ele nasceu com problema no coração e ele foi acompanhado no hospital, até porque ela ainda estava casada. Porém, agora ela está separada, ele já tem 15 anos, mas precisa de atendimento, precisa de ajuda. Ela precisa de ajuda, ela não tem ninguém agora para ficar com ele. O marido já casou de novo. Então, aquela história, né, de que eles desejavam muito, não é o primeiro caso que eu atendo, eles desejavam muito um filho e depois de 5 anos casada ela teve o filho, só que o filho veio com problema no coração, um monte de cuidado, então ela foi parando de trabalhar para ficar com o filho. E o marido foi separando dela, né? Foi separando ali da cama e acabaram ficando ali inimigos dentro de casa, porque ele não suportava mais ver a esposa sobrecarregada com aquela criança, que é filho dele, né? Mas ele não aguentou, né? Essa pressão de cuidar de um filho e perder a esposa para esse filho, né? Então, que ela estava 100% dedicada ao filho, né? E começaram os problemas agora comportamentais, né? A criança foi operada, fez cirurgia no coração para reparar, para abrir, né, válvulas e artérias, mas infelizmente vem outros transtornos. E eu digo para você, esses transtornos, eles são absorvidos pela criança quando a mãe, ela começa a ter estresse, ela começa a se sentir infeliz, ela não tem o que fazer. Veja bem, o companheiro que é o pai da criança deixou claro para ela que não aguentava aquela pressão. Então ela separou dele e ele ajuda com R$ 400. O que é R$ 400 para uma criança que precisa de muito medicamento, de apoio psicológico, de acompanhante na escola, de cuidados 24 horas, porque ela parou de trabalhar, então ela diz que faz diária hoje, né? E é uma situação assim crítica, né? Desafiadora para a mãe, né? Não ter com quem contar, se sentir sozinha. Então, esse acúmulo de emoções são 10 anos, né? Vamos imaginar, ele tem 15 agora, né? Então, 5 anos ele ainda teve um parceiro, mas agora com 15 anos, faz 10 anos que ela se dedica ao filho, ela não tem prazer, ela não tem relacionamento, ela não tem perspectiva de vida, né? Então, agora na escola, ela disse que enviaram ela para essa escola, o filho dela para essa escola. Então, a providência divina já está trabalhando na vida dela, né? Claro que ela depende, pelo menos, da ajuda, né? da providência divina. Então, conversei com ela ontem a primeira vez, graças a Deus ela tá bem, mas tá bem na medida do possível, né? Ela não vive, ela sobrevive, como milhões de mães em todo o mundo, né? Então, assim, os filhos, ele absorve e mostra aquilo que a mãe tá passando. Por isso que eu digo assim, não adianta você procurar um monte de especialista pro teu filho se você é a causa. Se as tuas dores, ele tá esponjando, ele tá absorvendo o que você tá sentindo. É como você dá por remédio pro teu filho querendo que passe em você. E não vai passar em você, a não ser que você olhe para você, né? Então, é necessário esse canal do Mãe no Divã, porque muitas mães acreditam que os filhos que são o problema, né? Outra situação ali que eu atendi, não, antes de passar para o outro caso, a mãe, ela ficou se justificando porque que ela queria dinheiro. Ai, não, eu quero dinheiro por isso, não que a senhora vai dizer que eu só penso em dinheiro porque eu preciso de dinheiro, meu filho precisa de cuidados, eu preciso pagar contas, eu preciso ir no mercado. Então, ela ficou se justificando. Olha só, disse, minha senhora, eu tô aqui para apoiar a senhora. A pessoa tá vendo, olha, ela tá tão cega no sofrimento dela que ela não enxerga nem e não ouve o que eu tava tentando passar para ela ali. Ela se justificando, não, porque eu preciso de dinheiro, não, porque eu preciso de dinheiro, porque as contas estão atrasadas, o meu filho precisa disso, daquilo. Eu tirei ele do psicólogo porque não adianta, eu não vou pagar mais, porque não tem resultados.
Então, a medicina tradicional não vai trazer os resultados que você quer mesmo, porque precisa mudar o que está dentro do inconsciente, as raízes para que o teu filho comece a ter resultados, né? E o outro caso de uma menina que ela começou a me contar que a mãe dela vive viajando, deixa ela com a avó, que eles moram, né, vó, tio e a mãe. E ela falou que o pai dela não andava muito certo, infelizmente ele foi morto. Não contou como foi, mas disse que, assim, já imaginava, né, assim, que ela era pequenininha e que via ele andando com a arma dentro de casa, né? E hoje a mãe dela viaja bastante e deixa ela com a avó e com o tio. Ela também tem 15 anos e enfim, me enviaram essa menina, gente, porque disseram que ela tá fumando, que ela tá não sei o quê, e não sei o quê, não sei o quê. Olha, eu recebo assim relatórios terríveis dos jovens, né? E aí eu vou ver, a criança, ela responde realmente o adolescente ao ambiente onde ela mora, né? O que uma mãe espera de um filho que o pai não andava nos caminhos certos? Eu não vou falar a palavra B aqui. Eu não quero chamar um irmão com esse nome feio, né? Eu quero me compadecer, entrar em comunhão com ele e ser compassiva, dizer que eu tenho empatia por ele, que é terrível a pessoa que está no mundo do crime e que isso é uma ilusão da mente, não é uma escolha consciente que a pessoa faz, ela não vê a luz no fim do túnel, ela não vê formas de ganhar dinheiro. Então, essa pessoa está totalmente doente, está 100% doente quando você pensa em tirar algo de alguém, quando você pensa em maltratar alguém para arrancar o relógio, o celular, enfim, é um ser humano que está afastado de Deus. Sabe o filho pródigo? O filho pródigo é aquele que pediu a herança. O que é pedir a herança? Você não precisa nem pedir a herança, Deus já te dá os seus talentos, a capacidade de você ganhar dinheiro, a sua inteligência, a sua sabedoria. E aí a pessoa não sabe o que fazer, porque ela está perdida no deserto, no labirinto do medo, da escassez, da falta, da pobreza, do medo, né? Eu já falei medo, então a pessoa está com muito medo. E essas coisas, elas vão fazendo esses sentimentos, vão fazendo com que a pessoa se afaste de Deus, das coisas boas. Igual uma mãe que, no caso dela, né, eu falei, nossa, ela disse que ele é de dezembro, o filho dela disse, nossa, é o presente de Deus para você. Aí ela já falou na frente dele, que presente, né? Mas qual é a mãe? Porque ela falou para mim, Rosélia, no dia a dia é muito estressante, você não vê o final disso, você não vê o momento de acabar isso, não existe forma de acabar isso, porque a menina é dependente, ele tá com 15 anos, né? Então, qual é a chance dessa mãe ficar independente e essa criança ter autonomia, né? A mãe não vê, então é um eterno sofrer, ela não vê, o filho é da mãe, né? O filho é da mãe, então o que fazer para esse filho ser independente, né? Só que eu digo para você, eu venho estudando, né? Existe uma forma de você ganhar dinheiro, né? E é com o poder do pensamento. Porque quando o filho pródigo, ele pede a herança e ele vai e gasta tudo, é porque ele está nessa frequência do medo, da insegurança, da pobreza, o medo de faltar. E é isso que as mães ficam com esse medo, reclamando da pia cheia de louça, reclamando que o filho é ingrato, reclama do trânsito, reclama da chuva. No caso dela, né, só visual, nossa, mas que presente, né? Olha o quanto aprendeu. Ah, mas não tem como olhar, por quê? Porque a pessoa se acostumou a olhar para o negativo. Só que o que tira uma pessoa do fundo do poço é quando ela visualiza lá na frente, ela já vai ser um sucesso. A pessoa só sai do fundo do poço, seja ele qual for, quando essa mãe ou essa pessoa, seja qual ela for, ela já te tirou mentalmente do fundo do poço. A gente não sai do fundo do poço de qualquer situação pensando no problema, a gente sai pensando na solução. Então, qual é a solução? Qual é a solução? De que forma eu posso ajudar essa pessoa ou me ajudar, né? No caso, se for você. Então, é uma mudança de mentalidade que é necessário, né? Então,
No segundo caso, aí a menina reclamando, dizendo que a mãe não cuida dela e que a mãe faz BO para ela. Imagina só a mãe ir lá na delegacia fazer um BO para a filha, né? Porque não sabe onde ela tá, porque ela não obedeceu, porque ela tá fumando com os amigos. Aí vem os medos, né? Aí eu chamei essa menina, falei, olha, então vamos analisar sua mãe. Sua mãe tem medo. Ela tem medo, ela já decepcionou a mãe dela, ela mora com a mãe, mora com o irmão. Então, qual é a decepção dela, né? Qual é a frustração dela? Ela se envolveu com alguém que não era correto. O pai vivia no mundo do crime. Então, o que fazer para mudar isso, né? Agora eu tenho uma filha que tem o sangue nas veias desse homem, que não era um homem digno, era um homem que vivia, infelizmente, matando pessoas ou roubando, enfim, uma pessoa que não tem ali um caráter, né? Não é uma pessoa digna. Então, essa pessoa, né, essa mãe, ela se sente inferior, ela sente no dever de dar o melhor, de se defender o tempo todo na frente da mãe e do irmão, se precavendo, buscando se blindar ali, fazendo os BOs, buscando a justiça para dizer, olha, eu fiz o possível para corrigir minha filha, só que ela tem o sangue do pai nas veias, então não tem muito o que fazer. E na verdade não é isso. Primeiro precisa eliminar dessa mãe o medo, precisa eliminar a insegurança, ela precisa tomar as rédeas da vida dela, se posicionar é algo assim transformador, se posicionar, tomar essa responsabilidade para si é meu, eu assumo a responsabilidade, eu vou consertar isso. Educar essa filha precisa de muito amor, porque essa menina, ela tá fazendo justamente aquilo que a mãe não quer. O medo da mãe é que ela se envolva em companhias indesejadas, o medo da mãe é que ela fume, que ela se envolva com drogas, o medo da mãe é que ela se prostitua, o medo da mãe é que ela siga o caminho do pai. Né? Então, quando a gente tem medo de alguma coisa, a gente potencializa aquele medo. Nós precisamos separar os filhos do pai, do caráter do pai. Filho de peixe não é peixinho, isso é uma mentira que inventaram, porque cada um tem uma individualidade. Se essa menina tivesse amor, tivesse apoio, se ela fosse acolhida pela mãe, pela avó, pelo tio, ela não estaria, né, fumando. O tal do pod está acontecendo muito, infelizmente, jovens, né, fumando e vai me dizer que só coloca fumo ali naquele pod, né? Se colocar tudo bem. Agora, se começar a experimentar outras coisas, né? Então, que infelizmente causa dependência, a pessoa começa a ver em prol daquele vício, né? Porque o vício, ó, é rapidinho para se né, viciar a mente, começar a depender. E eu li uma reportagem, né, que infelizmente tem aumentado os casos de jovens depressivos, com ansiedade, jovens com pensamentos suicidas, né? Então, é necessário um alerta para as mães. Você quer ajudar teu filho? Você precisa olhar para suas dores. Não adianta você ficar xingando. O xingamento, desafio, agressividade, punição, tirar celular, proibir isso, não adianta. O que adianta, o que faz com que o teu filho estude, o que faz com que o teu filho seja um homem digno, uma filha virtuosa, é você cuidar de você, cuidar das suas dores, eliminar a culpa, eliminar o medo, eliminar essa dependência tóxica de aprovação do outro, tá? Então, este é o recado de hoje. Eu quero que você coloque nos comentários aqui o que é que você quer saber, qual é o assunto, qual é o tema, qual é a sua dor, qual é a sua dependência, qual é a sua necessidade, porque esse perfil aqui é para você, para te colocar no divã, para você entender que o teu filho é o reflexo das tuas dores, tá? Então, ativa o sininho, se inscreve no canal e comenta, envia esse vídeo para as mães amigas, para que esse canal possa crescer cada vez mais.